Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva, que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, perante o Evangelho, inclusive também a primeira leitura de hoje, podemos colocar a pergunta: qual é a verdadeira religião? Ou seja, qual é o modo certo de servir, adorar, glorificar ao Senhor? A gente precisa, como Jesus mesmo nos adverte em outro lugar no Evangelho, sempre orar, sempre vigiar. O mundo é enganoso, também os nossos próprios pensamentos, demasiadamente humanos, facilmente também são enganosos. E depois a gente pensando de fazer o bem, pensando de servir a Deus, depois a gente corre risco de às vezes se enganar. Precisamos sempre e sempre de novo em nossa vida verificar que as nossas ideias pessoais, subjetivas, realmente coincidem com aquilo que Deus mesmo nos propõe, o que Deus mesmo, por meio do seu próprio Filho e também por meio de sua Santa Igreja, nos propõe como caminho para a nossa própria vida. Religiosidade não é sempre igual à religião, ao culto verdadeiro. Jesus, quando ele conversava com a samaritana perto do poço de Jacó, ela lhe perguntou: então onde havemos de adorar? Aqui em Samaria, este monte de Garizim, então, ou lá em Jerusalém. A gente sabe que os samaritanos se separavam em determinado momento histórico do povo judeu e depois criaram seu próprio culto, seu próprio santuário, a sua própria religião. E Jesus depois ensina: então o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e verdade. E por isso o Pai envia a essa terra o seu próprio Filho,
para ensinar, para mostrar, para inaugurar para nós o caminho da verdadeira adoração. A verdadeira adoração é sempre dirigida ao Pai Celestial, per Christum Dominum Nostrum, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. Isso é exatamente algo que está no fundo, seja do Evangelho, seja da leitura, da primeira leitura de hoje. A verdadeira religião. E, ao mesmo tempo, o perigo de incorrer em costumes e religiosidade que parece bem intencionada, mas talvez demasiadamente subjetiva. Deus deu à sua igreja, dá ao seu povo 10 mandamentos, para que cada um possa verificar 1, 2, 3, 4, 5, até 10. Minha vida se encaixa realmente neste quadro. Então, o mundo de hoje tem muito subjetivismo. Cada um faz o que ele acha bom, o que ele acha certo, o que ele viu cá e lá. Mas a nossa fé cristã católica nos propõe um caminho objetivo. Os 10 mandamentos da antiga aliança. E depois vem Jesus e diz, eu não vim para abolir a lei, mas para levá-lo ao seu cumprimento. Além dos 10 mandamentos, toda a vida de Jesus para nós é mandamento. Então, como para Jesus, a vontade do Pai, a palavra do Pai é mandamento. O seu mandamento é vida eterna, como Jesus mesmo nos ensina. Assim, a vida de Jesus, tudo que ele fez, tudo que ele ensinou, todo exemplo que ele nos deu, toda a vida de Jesus é para nós mandamento, porque ele é o caminho, ele é a verdade. E o caminho e a verdade que conduzem exatamente à vida. Assim, Jesus, hoje, no Evangelho, nos oferece um quadro que nos permite, nos ajuda para chegarmos ou aprofundarmos também em nossa própria vida um discernimento muito importante. Aqui nós temos 2 realidades. Por um lado, os doutores da lei, que gostam de andar com roupas vistosas, ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Então, uma religião muito bonita para fora, mas vazia por dentro. Uma religiosidade que se ostenta perante os outros, que gosta de receber aplauso, aprovação, apoio, elogio dos homens. Mas uma religiosidade vazia perante Deus. Jesus veio para nos ensinar a verdadeira adoração. É uma adoração que não se pode contentar apenas com gestos externos, embora que os gestos externos fazem parte da nossa vida, porque Deus nos constituiu em corpo e alma, e o corpo visivelmente participa daquilo que a alma interiormente apresenta e oferece a Deus. Mas só o exterior não é suficiente. E depois Jesus aponta, sim, para esta pobre viúva. Então ela, na fileira daqueles que levaram as suas ofertas ao templo, e muita ostentação,
os ricos dando assim, aparentemente, muita coisa. Mas Jesus nos mostra que tudo isto que se vê por fora, visto por fora pelos homens, é visto em modo diferente por parte de Deus. Esta viúva, pobre, então, viúva já assim, uma pessoa desamparada, sozinha, vive assim em solidão. Então, ela coloca as suas 2 moedinhas lá no cofre do templo. Aparentemente, em comparação com as outras dádivas, então é muito pouco, é muitíssimo pouco, é quase insignificante. Mas perante Deus, essas 2 moedinhas são bem mais do que insignificantes. Valem, e valem muito, e valem mais do que o tanto que outros ali tinham oferecido. Às vezes, a gente se pergunta por que aqui no Brasil a igreja segue um caminho assim tão difícil. Então, faltam recursos materiais em tantos lugares, distâncias grandes, pouquíssimos padres, da formação dos seminaristas, muitas vezes, muito difícil, e tanto sacrifício e tudo. Porque precisa ser assim. Porque não pode ser assim como na Alemanha, onde a gente tem seminários chiques, e tem todo o conforto para estudo e tantas outras coisas, bons recursos. Por quê? Porque precisa ser tão difícil. Porque Deus não olha tanto o exterior. Deus olha muito mais o interior. E o pouco que nós, muitas vezes, em situações de precariedade, de dificuldade, de aperto, de necessidade, oferecemos ao Senhor. Pode ser que isto seja mais perante o olhar do Senhor do que o muito e o farto, talvez em outro lugar a gente tem à disposição. Mas onde falta exatamente a dimensão interior, muita exterioridade e pouca interioridade. Muita exterioridade, mas muito pouco amor. Pode ser que muitas vezes, onde nós, de fato, temos pouco para apresentar ao Senhor exteriormente, mas este pouco é fruto de uma busca sincera, de um empenho sério, de uma luta verdadeira, muitas vezes fruto de realmente sacrifício. Pode ser que isto vale mais perante o Senhor do que o belo e o farto que em outros lugares a gente pode apresentar perante Ele. Quando nós nos voltamos para a primeira leitura hoje, a segunda carta de São Paulo a Timóteo, nós vemos um quadro semelhante e ao mesmo tempo complementar ao do Evangelho. Vai chegar a hora em que as pessoas não suportarão, de São Paulo, a sã doutrina, mas como o prurito da curiosidade nos ouvidos, se rodearão dos mestres ao sabor de seus próprios caprichos. Então, uma religião, uma religiosidade fabricada por homens. Uma religiosidade com costumes simplesmente humanos. A gente adapta a doutrina, a lei, os mandamentos, sim, ao meu próprio gosto. Então, uma religiosidade, uma religião, então, mandamentos de borracha, adequa tudo aos meus caprichos, aos meus sentimentos, ao meu ritmo de vida, às minhas comodidades e tudo. Eu fiquei muito impressionado
Quando uma vez eu li em Santo Ireneu de Leão, o grande padre da igreja, que escreve na segunda metade do século II, e, entretanto, também doutor da igreja, quando ele fala, não é que não é que Deus tem de ser adaptado ao homem, mas o homem se tem de adaptar a Deus. Então, isso, exatamente. Então, a gente vive também hoje num tempo onde muitos usam o nome de Jesus, o nome de Cristo, o nome do cristianismo, tudo isto. Mas depois, olhando de perto, a gente vê, é uma religião não de Deus, mas uma religião dos homens. Isto acontece cá e lá, fora de nós, mas também nós, em nossa própria vida, precisamos sempre dar atenção para não cair nisto. A gente vive, muitas vezes, muito facilmente, com essas pequenas desculpas. Não, veja, eu não tinha tempo, por isso não consegui rezar. Hoje não deu, eu não consegui ir para a Santa Missa, infelizmente. Então, este vizinho está aqui me incomodando e por isso eu não consigo avançar com os meus próprios compromissos e tudo mais. Então, muitas vezes, em nossa própria vida, claro, no meio de compromissos e tudo, que a gente já tem essa tentação de se auto-justificar. E aqui cortamos um pouquinho, ali cortamos um pouquinho, aí diminuímos um pouquinho as exigências, sim, que Deus mesmo coloca perante nós. E por isso é muito importante que nós, além da nossa vida de oração, sempre tenhamos na mente também a nossa leitura espiritual, a nossa meditação, nosso estudo, a nossa reflexão sobre as verdades da nossa fé. Porque não é questão de nós adaptarmos Deus aos nossos caprichos, mas é questão de que nós saibamos adaptar a nossa própria vida à lei de Deus. O seu mandamento é vida eterna, como Jesus fala na última ceia, junto aos seus discípulos. O seu mandamento é vida eterna. Que adianta, isto é hoje a leitura, no ofício das leituras da liturgia das horas, Santo Agostinho aí está falando. Então, que adianta você caminhar rápido, numa estrada, mas se esta estrada é errada. É melhor mesmo, como fala, sopicar, então andar manco e como for, assim, na estrada certa, no meio das batalhas e tribulações do seu cotidiano, mas na estrada certa, do que avançar rápido, mas, infelizmente, na estrada errada e chegar a um destino que a gente não queria, um destino que não é destino. Vai chegar a hora em que não suportarão a sã doutrina. Quando eu era ainda seminarista, estudava ainda, eu tinha um padre muito bom, ele era professor na Universidade de Salzburgo, ele chamava professor Ferdinand Holberg. Ele escreveu vários livros e qualquer coisinha disso até a gente também tem aqui em língua portuguesa. Ele falou, então os modernistas na igreja, eles usam a tática da salame. Então, salame é um tipo de, como fala, salsicha, presunto que a gente tem, talvez aqui no Brasil também. Então, a gente sempre corta uma fatia pequena, tá bem fininha. Isso é exatamente a tática também do inimigo da igreja. Então, cortar uma fatia pequena aqui,
diminuir um pouquinho aqui, deixar um detalhe por ali, mas também um risco em nossa própria vida. Como disse, essas pequenas desculpas, essas pequenas justificações. Não, hoje estou cansado. Hoje não me estou sentindo bem. Amanhã vou estar melhor. E assim a gente diminuindo nós, com nossas justificações humanas, a exigência de Deus. Os santos, eles entenderam que a exigência de Deus é absoluta. E eles assumiram esta exigência absoluta de Deus para suas próprias vidas. No Evangelho de hoje, Jesus fala uma frase muito relevante. Quando ele fala, todos que ofereceram, beberam do que tinham de sobra, enquanto ela, a viúva pobre, na sua pobreza, ofereceu não algo de sobra, mas tudo aquilo que possuía para viver. Então, não um dom superficial, não um dom acidental, como os filósofos poderiam dizer, mas um dom substancial. É isso que Jesus, afinal, espera de nós. E isso é exatamente também aquilo que nós achamos, que nós encontramos na primeira leitura de hoje. São Paulo, ele está advertindo, orientando, exortando o seu discípulo dileto, talvez predileto, São Timóteo, enquanto ele vê que a sua própria vida já está chegando à sua, ele pode dizer, reta final. Ele se encontra, enquanto ele escreve estas linhas, com grande probabilidade, em Roma, neste cárcere que a gente hoje ainda pode visitar, chama cárcere Mamertino, lá bem no centro de Roma. Um buraco na terra, escuro, úmido, frio. E aí, São Paulo, ele espera ali a sua sentença de morte. Ele escreve, todos me abandonaram. Só Lucas ainda está comigo. Então tem um processo, ele já entende. Agora ele não vai ser mais liberto. São Paulo aqui está fazendo o seu testamento. Já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate. Completei a corrida. Guardei a fé. Então, ele já anunciou, ele já trabalhou, ele já se desgastou em tantas viagens, no meio de perigos, de fatigas, de sacrifícios e tudo. Já deu tudo. Ele entrega a sua missão a Timóteo. Caríssimo, diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de vir julgar os vivos e os mortos, contemplar nossa vida à luz da eternidade, das últimas coisas que nos aguardam. Então, proclama a verdade, insiste oportuna ou inoportunamente, argumenta, repreende, aconselha com toda paciência e doutrina, pois vai chegar um tempo que a gente já não vai mais suportar a sã doutrina. A nossa fé cristã é a vivência de um ensinamento, de uma doutrina, de um exemplo que o próprio Jesus nos deu, não só na superfície da nossa vida, não só assim de acordo com os nossos gostos, mas o ensinamento de Jesus e as exigências do Evangelho não tocam apenas a superfície da nossa vida e não estão apenas ao nosso bel prazer, mas é realidade destinada a tocar o quê? A substância
da nossa vida. É muito fácil servir e seguir a Jesus enquanto a gente só precisa dar do supérfluo. Mas com isto, a gente só avança até um certo ponto. A santidade, e todos somos chamados à santidade. A santidade começa ali onde a nossa fé começa a tocar a substância da nossa própria vida. É mesmo assim. Então, é bom a gente dar alguma esmola, é bom a gente oferecer algum tempo que sobra para ajudar alguém. Tudo isso, sim. Mas com isso só chegamos até um certo ponto. Como o jovem rico, quando vai para Jesus e diz, então, a tudo isso eu já fiz. Então, obedecer e tudo mais. Mas o que me falta ainda? O que falta é exatamente esse passo onde a minha fé, onde o meu seguimento de Jesus começa a tocar a substância da minha vida. E o que é impressionante, então, esta mulher viúva, então, ela deu tudo aquilo que possuía para viver. Então Jesus quis que todo mundo, os seus discípulos, pudessem ver esse exemplo. Ele não foi e pediu Judas de lhe dar mais algum dinheiro para suprir a sua necessidade, assim que Judas tinha o bolso, como São João observa, a bolsa da comunidade, como São João a observa. Mas Jesus quis ver este exemplo. Por quê? Porque é próximo deste evangelho que momento em que Jesus mesmo também vai, na sua paixão, dar tudo que ele possuía em sacrifício por amor de nós. Esta viúva oferece tudo que ela tinha ali no templo. Mas Jesus, ele mesmo vai ser o novo templo da nova aliança. Ele vai inaugurar um novo sacrifício, que exatamente não constitui somente em esmolas ou em uma outra forma de alguma beneficência momentânea. Mas Jesus vai inaugurar o novo sacrifício, a nova e definitiva forma de adorar a Deus, ao Pai no céu, pelo dom de sua própria vida, pelo dom de sua própria vida. Aquilo que a viúva mostra. Ela poderia, tendo 2 moedinhas, ela poderia ter ofertado uma moedinha e guardada a outra para ao menos ter o mínimo de subsistência. Mas ela deu tudo que ela tinha para viver. Não cada dia, mas às vezes em nossa vida, Jesus também nos pede não só alguma coisa ou alguma coisinha, mas mesmo o melhor que a gente teria para este momento. Quando os discípulos atravessaram com Jesus o lago e Jesus disse para eles, vamos um pouquinho para descansar. Eles estavam em expectativa e agora vai ter um lugar tranquilo, sossegado, bonitinho para fazer um tipo de piquenique lá e tudo. Nada disso aconteceu. Não tinha piquenique, tinha as multidões que aí esperavam e tiraram deles todo o seu tempo, todo o seu sossego, todas as suas forças, inclusive ainda o tempo, os mantimentos para comer que eles talvez tinham ainda consigo. Então, são os momentos onde o seguimento de Jesus toca mesmo a substância da nossa própria vida. Existe, e muitos conhecem este livro com o título Ensino Jesu, no peito, no coração de Jesus. Vale a pena agora, no mês de junho, mês do Sacratíssimo Coração, também ler, meditar de novo esse livro,
onde Jesus quer atrair o sacerdote a quem ele se dirige, ao seu coração que palpita incessantemente na Eucaristia, que arde por nós, na Santíssima Eucaristia. E aí Jesus explica para ele. Então, sobre as horas de adoração noturna, ele fala. Então, a adoração noturna vale mais do que uma adoração comum em pleno luz do dia. Ela vale exatamente aquilo que está no Evangelho escrito. Certos demônios se expulsam só com oração e jejum. Jesus fala, se você adora à noite, nisto também incluído o jejum. Vale mais, porque toca em qualquer modo a substância de sua vida. Quando a gente faz um jejum, a gente nota, toca a minha substância. Agora, como vou aguentar, como vou fazer, como hoje vou, sexta-feira, cumprir os meus compromissos em casa e tudo. Mas Deus que pede de nós esse sacrifício, também dá a graça para a gente cumprir o sacrifício. Muitas coisas a gente nem teria coragem de fazer se não fosse prescrito. A gente faz primeiro, talvez nem por amor, mas por obrigação. Mas depois a gente nota, veja como foi bom. Hoje consegui realmente, pela graça de Deus, fazer um jejum. Hoje consegui fazer uma hora noturna de adoração. Pensei que não vou dar conta. Pensei que depois não vou dar conta dos compromissos durante o dia. Mas agora eu vejo quanta bênção e quanta graça sobre isso. Esta viúva deu de sua substância. E também São Paulo, quando ele fala, já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Então ele já não está dando só algo supérfluo, algo periférico de sua vida. Ele está dando da substância do seu ser. Não tem mais uma reserva por trás de energias, de recursos, disto, daquilo. Ele dá o último que ele tem. Mas ele o dá exatamente em sacrifício e em oblação. São Policarpo de Esmirna, que morreu na segunda parte, no início da segunda parte do século II. Então tem um texto magnífico sobre o martírio dele, que mostra que o próprio martírio dele é o que? É ele que era bispo, que celebrou tantas vezes a Santa Missa, a Eucaristia. Então, o martírio dele, depois é o quê? É a missa, a Santa Missa, a última e, afinal, assim, não digo verdadeira Santa Missa que ele celebrou. Porque em todas as outras missas, ele ofereceu sobre o altar, sim, o próprio corpo consagrou sobre o altar, o próprio corpo de Jesus, e uniu a isto o seu sacrifício. Mas a última e definitiva missa, Santa Missa de sua vida, era o seu martírio. Aí o dom realizado ao longo de sua vida, parcela por parcela, se realiza agora em forma plena e completa. Exatamente aquilo que São Paulo aqui mostra. Já estou ser derramado em sacrifício. A morte dele não é simplesmente execução cruel de um decreto do imperador Nero, que naquele tempo perseguia cruelmente os cristãos lá na cidade de Roma. Mas toda esta perseguição, toda esta crueldade sem por fora, resulta na vida do apóstolo em sacrifício, em oblação. Já estou para ser derramado em sacrifício. Em nossa vida existem situações que não nós preparamos ou provocamos,
mas simplesmente circunstâncias, às vezes também dolorosas e tudo. E isso é ok. Realmente o momento em que a realidade, mas afinal, a providência divina que conduz tudo, toca a substância da minha vida. Tá passando fome de verdade, passando frio de verdade, passando por um aperto financeiro de verdade, ou sofrendo realmente no meu lugar de trabalho, o que for. Sim, toca a substância. O que fazer agora? É exatamente entender de que isto é uma oportunidade toda singular para eu agora, não simplesmente superficialmente, mas substancialmente, sim, com o ser da minha vida, me unir ao sacrifício de Jesus. Jesus não está aqui, Jesus não está, não do supérfluo apenas que ele tem. Jesus tem muita coisa assim, em abundância. Mas Jesus não nos está do supérfluo. Jesus pode dar muitos bens, pão, alimento, fartura, dinheiro, isso e aquilo. Mas Jesus não quis se contentar com coisas assim. No momento último e decisivo de sua vida. Jesus não nos dá nada do seu supérfluo, mas Jesus nos dá de quê? Jesus nos dá de sua substância. A substância da vida da viúva é uma referência, uma explicação, uma explicitação daquilo que Jesus, daqui em breve, após este episódio do templo, vai dar aos seus. Ele vai dar de sua substância. Na multiplicação dos pães, Jesus deu, sim, pelo seu poder divino, mais alimento e tudo. Mas, na última ceia e na cruz, Jesus vai dar da substância. Ele vai dar a si mesmo. Isto é o meu corpo. Jesus não dá nada assim secundário. Ele dá o primário. Ele não dá algo, mas ele dá a si mesmo. Dá da substância do seu ser. Jesus está na Eucaristia realmente, verdadeiramente e substancialmente. Os filósofos, então Eduardo lhes poderá explicar melhor o que significa substancialmente. Jesus está aqui, substancialmente presente. Substancialmente presente. Ele não dá como os ricos, sim, daquilo que sobra. Ele dá a si mesmo, então em e com todo o seu ser. E isto é o exemplo que ele nos veio dar. Eu vim para dar-vos um exemplo. Isto é o exemplo que Jesus nos deu, quando ele disse, fazei isto em memória de mim. Cada Eucaristia que nos celebramos, nos lembra disto, não só da viúva no templo, mas nos lembra que aquilo que Jesus nos dá, só as espécies do pão e do vinho, então, em modo tão humilde, ele nos dá aqui, não apenas da substância do seu ser, mas a substância do seu ser. Não deu algo, deu tudo. E não somente deu tudo, este dom perdura. A Eucaristia é a perduração, o momento onde perdura é a continuação, a prolongação da oblação de Jesus na cruz. Então, a carta aos Hebreus fala que ele deu a sua vida, se ofereceu uma vez para sempre, mas exatamente para sempre. Uma oblação que perdura. A Santa Missa é o lugar, o momento onde estamos na presença deste sacrifício que sacramentalmente se estende
ao longo dos tempos, até o dia de hoje, para que também nós possamos não apenas recordar o passo do passado ao assistirmos à Santa Missa, mas aquela realidade que Jesus realizou ao dar a sua vida na cruz, pela salvação do mundo. Então queremos agradecer ao Senhor, mais ainda, caímos de joelhos perante realidade de tamanho tão grande, inaudito, incompreensível, como um Deus pode se inclinar talmente à sua criatura. E entendamos que isto é exatamente modelo chamado para a nossa própria vida e conduta, não uma religiosidade segundo o bel prazer dos homens, mas uma religiosidade segundo o modelo, o exemplo e a medida de Jesus. Cada Eucaristia que celebramos e participamos se torna para nós a fonte de que, exatamente como Jesus fala, eu vos dei um exemplo, para que, assim como eu vos fiz, vós fareis uns aos outros. Nossa vida cristã, nossa vida cotidiana é o quê? É a prolongação daquilo que apenas ouvimos aqui, mas daquilo que nós celebramos e de que nós participamos aqui, sobre este altar. Então, aqui é a Santa Missa celebrada liturgicamente, sacramentalmente. Mas depois desta Santa Missa, começa outra missão, que se realiza exatamente a partir do momento que saímos para fora, para as estradas do mundo, para o nosso cotidiano. Daí é outra Santa Missa, onde se prolonga o sacrifício celebrado aqui, então, em nossas próprias vidas, nossos próprios corpos, tudo o que fazemos, vivemos, também nas fatigas e dificuldades, provações e lutas. Já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que esperam com amor. Aqui traduzimos com amor. Todos que esperam amando e se doando neste amor de Jesus, a manifestação de sua glória.